Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai resolver alguns exercícios de cilindro, ok? Então, vamos à aula. Bom, vamos resolver então alguns exercícios relacionados a cilindros, né? Eu preparei para esta aula 5 exercícios. A gente vai discutir, resolver e sempre aí colocando, né, os conceitos. Acho que ao todo foram relacionados a cilindros, são 4 formulazinhas, certo? A área da base, a área lateral, a área total e o volume. E uma última que a gente não considera assim tanto fórmula, que é mais a definição, né, quando a gente fala de cilindro equilátero, que tem que lembrar que a medida da altura é igual ao diâmetro da base. A altura do cilindro é igual ao diâmetro da base. Pronto, falei certo agora. Então vamos lá, né? Primeiro exercício, lendo quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a lata de óleo indicada ao lado. Então veja aí, a gente tem um desenho da lata, em que ela tem duas dimensões aí, né? A dimensão aqui, 8, é o diâmetro da base, e esse aqui, 19, é a nossa altura. Então, queremos que? Eu quero saber o material total, né? Quanto de material aqui em centímetros quadrados vai ser gasto, né, para produzir uma lata. Então, eu estou falando de área total, ok? Então, a gente está falando nessa questão de área total. E a gente sabe que a área total, aplicando a fórmula, é 2πr, que multiplica R mais H. Pronto. Ok? Então, esta é a fórmula. Então, para resolver, eu preciso da medida de R e a medida de H, do raio e da altura. A altura já é dada na questão, que é 19. E o raio está ainda implícito, porém é dado o diâmetro. Então, não posso substituir aqui por 8. O raio aqui é só metade, né, do diâmetro. No caso aqui, nosso raio seria 4 centímetros. Então, temos agora as duas medidas e eu posso substituir lá, né? Uma vez que a altura é 19 e o nosso raio é 4. Então, substituindo, a gente vai ficar com a área total, vai ser 2 vezes π, vezes o raio, que é 4, vezes, dentro do parênteses, a gente fica com 4 mais 19. Então, a nossa área total será 2 vezes 4 dá 8. Então, aqui fora fica 8π. E lá dentro, resolvendo, nos dá 23. Né? 4 mais 19, 23. E a gente conclui o exercício agora. Né? 8π vezes 23. Né? 8 vezes 3 dá 24, sobre 2. 8 vezes 2, 16. Mais 2, 18. 184π. É necessário a gente trocar aqui o π por 3,14, que é a aproximação dele. Em algumas questões, sim, quando você estiver resolvendo e o teu gabarito não envolver aí o número π. Então, provavelmente foi feita uma troca, né? Foi substituído. E a gente poderia resolver π aqui pelo simples fato de... Resolver π não, né? Trocar π para resolver pelo simples fato da questão falar aproximadamente. Então, quando fala isso aqui, ela está implicitamente dizendo que você pode sim trocar o π por 3,14, mas não é o que a gente vai fazer aqui, certo? Esta é a nossa área total e é em centímetros quadrados, ok? Já que se trata de área. Pronto, primeiro exercício já se foi aí aplicando na primeira forma. Segundo exercício, temos o seguinte: num cilindro, a altura é igual ao raio da base. Então, eu já vou anotar essa informação. Ele me diz aqui que a altura H é igual ao raio. Beleza. Sabe-se também que a área lateral desse cilindro é 16π centímetros quadrados. Mais uma informação. A área lateral é 16π. Calcule a área total. Então, ele quer aqui a área total. Mais uma vez, né? Como eu quero a área total, vou colocar aqui no final, ó, a área total, eu sei que a fórmula é 2πr, que multiplica R mais H. Então, para calcular a área total, eu preciso do raio e da altura. Só que ele não dá, né? Ele diz apenas que a altura é igual ao raio, mas não diz quanto é nenhum dos dois. Então, eu preciso achar pelo menos um dos dois, assim eu vou conseguir substituir aqui para resolver. Como é que eu vou achar? Eu vou achar por meio da outra informação que ele diz que a área lateral é 16π centímetros quadrados. Então, aplicando aí a área lateral,
a lateral, né? Formulazinha 2πrh. Esta é a fórmula da área lateral. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor da área pelo valor dado na questão, que é 16π. E aqui eu vou trocar o h por r, já que o h é igual a r. Então eu posso fazer isso. Eu fico com 2πr vezes r, né? Trocando o h aqui. Logo, para essa aqui eu posso anular os π de ambos os lados, porque em ambos os lados se trata apenas de multiplicações. Então eu posso anular π com π. Vai ficar mais simples para a gente. Logo ali eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 16 igual a 2r quadrado. 2r quadrado. Então eu fico com isso. E portanto, eu vou ter o quê? Vou girar aqui a equação 2r quadrado igual a 16. Passo 2 dividindo, eu fico com r quadrado igual a 16 por 2. E tenho aí o r quadrado igual a 8. Passo como raiz, vira aí raiz de 8. Pronto. R dá aí raiz de 8, certo? Eu posso até decompor para escrever esse raiz de 8 como 2 raiz de 2. Mas vou deixar assim, porque o interesse dessa questão não é achar o raio, e sim a área total. Agora eu faço o quê? Eu vou substituir as informações que eu tenho agora, porque se eu tenho R, eu também tenho H, que é também raiz de 8. Lembra da informação inicial? H igual a R. Então agora eu posso substituir aqui para achar a área total. Então a área total será 2π, que multiplica R, que é raiz de 8, que multiplica lá dentro, ó, que fica raiz de 8, mais raiz de 8. Então a nossa área total será, aqui fora fica 2 raiz de 8, né? Que multiplica π, vezes, lá dentro eu tenho raiz de 8 vezes raiz de 8, isso é 2 raiz de 8. Então a nossa área total vai ser, olha só, multiplicação de raiz com raiz, né? Multiplico 2 com 2, que são os números aí racionais, nossos fatores externos, dá 4. E agora multiplico a raiz com raiz, né? Raiz de 8 vezes raiz de 8 me dá raiz de 64, raiz de 64 π. Estou finalizando agora, né? Já que a raiz de 64 é uma raiz exata, que é 8, né? 64 é 8, e 8 vezes 4, 32. 32π, ok? 32π o quê? Centímetros quadrados, já que a grandeza aqui é adotada na questão. Então, pronto, achamos a nossa área total, segundo as informações do exercício. Então, já dá para perceber que não é tão complicado quanto as questões voltadas aí a prisma e a pirâmide, que foram os dois últimos assuntos que a gente viu. Então, cilindro é mais simples, menos formas, e só prestar atenção no enunciado da questão. Terceiro exercício, eu tenho o seguinte no terceiro exercício. Um cilindro reto tem 48π metros quadrados de área total. Então, ó, já tem uma informação. A área total é 48π metros quadrados. Ok. O que é que ele me dá mais? Ó? A altura do cilindro mede 5 metros. Então, ele também me dá a altura do cilindro. Ok? É 5. Determine o volume. Agora é um problema de volume. Ele quer o volume. Aí vamos lembrar aqui, né? Volume, qual é a fórmula? πr quadrado h. Então eu preciso de R e preciso de H. O que é que eu tenho? Eu só tenho H, que é 5. Então, para achar R, eu faço como? Eu vou usar a primeira informação que ele deu, da área total. Eu vou usar a área total para achar o raio. Então, vejamos o seguinte. A área total é 2πr, que multiplica R mais H. O que é que eu vou fazer? Vou trocar tudo aqui que eu já sei quanto é, né? A área total é 48π. Eu fico então com 2πr, não vou substituir R porque eu não sei. Lá dentro eu fico com R mais o H, que é 5. Como eu tenho π em ambos os lados, então eu posso, né, anular. Ficando aí com 48 igual a 2R, que multiplica R mais 5. Ainda dá para simplificar aqui, ó, o 2 do R e o 48, certo? Por 2 aqui, 24. E a gente anula aqui o 2, que ficaria 1R, né?
Então, a gente fica aqui com 24 igual a R, que multiplica R mais 5. Aplica a distributiva, então a gente vai ficar com 24 igual a R quadrado mais 5R. E, escrevendo aí como a equação de segundo grau completa, a gente fica com isso. Passo 24 para lá e gira a equação, ficando com R quadrado mais 5R menos 24 igual a 0. Equação do segundo grau. O que a gente faz na segunda equação do segundo grau, né? Resolve por Bhaskara, ou, como eu vou fazer agora, eu vou fazer por soma e produto, ok? A soma aqui dessa equação é menos 5 e o produto é menos 24, certo? Por que menos 5? É só lembrar da fórmula, menos B sobre A, menos 5 sobre 1, porque o 5 é B e o 1 é o A, né? Então, menos B sobre A, menos 5 ficaria. Então, eu vou pensar em dois números que multiplicados dá menos 24 e somados dá menos 5. E esses números são dois, né? R' e R duas linhas. Esses números são 3 e 5, ok? E os 5 não, né? 3 e 8. 3 vezes 8, 24. E uma subtração tem que ser, né? Para dar 5. Então, o maior tem que ser 8. O maior, né? Que é o 8, tem que ser negativo, ok? Então, menos 8 vezes 3 dá menos 24. E menos 8 mais 3 dá menos 5, seria a soma. Ah, professor, não entendo por soma e produto. Não tem problema. Faz por Bhaskara, e quando você resolver esse por Bhaskara, e achar as mesmas coisas, né? 3 e menos 8. Então, tá aí a medida do raio. Agora eu já tenho o raio, tenho a altura, posso calcular o volume. Então, o volume aqui será π vezes o raio, que é 3, né? 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 5. O volume, então, será π vezes 9 vezes 5. E aqui a gente finaliza com 45π. Pronto, feito aí. 45π é o volume desse cilindro, dada essas condições. Exercício 4, a gente tem aí uma figura. A gente vai saber as informações que a gente tem sobre essa figura. A figura ao lado, que seria abaixo, né, mostra um cilindro inscrito num cubo. Então, vejamos aí que temos um cilindro dentro do cubo. E se ele está inscrito, significa o seguinte. Significa que as faces do cubo, né, que são dois quadrados, são circunscritas à base, né, que são círculos. Então, ok. O volume do cilindro é 64π centímetros cúbicos. Então, veja bem, aí a gente tem um problema de volume, ok? É dado o volume do cilindro. Então, primeira informação, volume do cilindro é 64π. Calcule o volume do cubo. Então, veja bem, volume do cubo, para calcular, é A ao cubo. Ou seja, A é a medida, né? É a aresta do cubo. Então, eu preciso achar a aresta do cubo, que é a aresta A aqui. Não é dado nenhuma informação. Porém, pelo fato do cilindro estar inscrito no cubo, a gente pode tirar algumas informações. Primeiro, a medida do raio. Medida do raio não, né? O diâmetro. Nessa medida aqui, ó, ela coincide com a aresta do cubo. Então, eu sei que a aresta aqui, A, é igual a 2R, certo? E outra coisa, a medida da altura também coincide com a aresta do cubo. Então, eu tenho também que A é igual à altura. Disso aqui, eu tiro que a altura é igual a 2R, certo? Já que A é igual a 2R e A também é igual a H, significa que a altura tem a mesma medida do diâmetro do cilindro, ok? Da base do cilindro. Então, essa informação vai ser útil para a gente calcular o quê? Calcular o raio. Porque se eu souber quanto vale o raio, eu vou saber quanto vale A e logo conseguirei calcular o volume. Então, eu vou usar isso aqui, ó, que é o volume do cilindro. A fórmula do volume do cilindro é πr quadrado H. E eu vou fazer a troca. No lugar de V, eu vou colocar 64π. E no lugar de H, eu vou colocar 2R. Então, aqui vai ficar πr quadrado, que multiplica 2R. Logo, aqui a gente fica com... Primeiro, a gente cancela ali, né, os π's. π aqui, para ficar mais simples. Eu também posso fazer uma simplificação do 64 por 2, né? Cancelo 2 e aqui vira 32. Logo, vai ficar assim, ó, a gente vai ficar com 32 igual a R quadrado vezes R nos dá R ao cubo, ok?
E agora? E agora a gente consegue R, né? Passa o cubo como raiz cúbica, R é raiz cúbica de 32. Então, achado aí o nosso raio, ok? Então, se o raio é raiz cúbica de 32, quanto é que vale o A? Olha só, inicialmente o A era o dobro do raio. Então, A vai ser 2 vezes a raiz cúbica de 32. Perfeito. Agora eu posso substituir na fórmula do volume e calcular o volume do cubo para finalizar a questão. Então, o volume do cubo será 2 raiz cúbica de 32, de tudo isso elevado ao cubo, né? Está elevado ao cubo a aresta, como a aresta vale tudo isso, então elevamos ao cubo. Então, temos um fator eterno, Pia. Temos um fator externo, 2 elevado ao cubo, que dá 8, ok? E aqui a gente pode cancelar o radical, que é índice 3, com o expoente ficando com 32 apenas. Logo, a gente finaliza. 8 vezes 32 nos dá 256. Qual é a dimensão? Ali, centímetros cúbicos. Chegamos na resolução final da questão, ok? E por último, nosso exercício 5. Exercício 5 diz o seguinte: em um cilindro equilátero, olha só, cilindro equilátero. Então ele já está dizendo aqui, ó, que H é igual a 2R. A medida da altura é igual ao diâmetro, então 2R. A área da base é 900π. Então, daqui a área da base é 900π. Calcule o volume do cilindro, então pede-se o volume. Então, já sei que eu vou ter que usar a fórmula πr² H, ok? E eu preciso de R e de H. Então, pela condição de ser equilátero, se eu achar R, acho H e vice-versa. Como é que eu vou achar o R? Eu vou achar pela informação da base, né? A área da base. A área da base é a área do círculo, né? Já que a base do cilindro é um círculo. A área do círculo, πr². Então, basta apenas a gente substituir. A área da base é 900π, πr². Cancelamos aí os π's de ambos os lados. Ficamos então com r² igual a 900. r² igual a 900. E, portanto, R é raiz quadrada de 900, que é 30. Pronto. Se o raio é 30, então a altura é quanto? A altura não é o dobro do raio, então a altura é 60. Tem o raio, tem a altura. Agora a gente consegue calcular o volume. Π vezes o raio, que é 30, né? 30 ao quadrado, vezes a altura, que é 60. O volume, então, será π, que multiplica 900, que é 30 ao quadrado, vezes 60. Volume é 9 vezes 6 é 54. Tenho 2 zeros do 900, tenho 1 zero do 60 e, por fim, π. Né? 54.000 π centímetros cúbicos, já que a dimensão aqui relacionada é centímetros e volume aí, né, a gente eleva ao cubo, né? 3 dimensões. Então, estão aí resolvidas as nossas questões referentes a cilindros. Espero que vocês tenham entendido, tenham melhor agora captado a ideia de cilindros e consigam resolver exercícios voltados a cilindro. Então, até uma próxima aula.